Então, a primeira coisa que desenvolve no atleta é a atitude vencedora. Né? Se ele não se conhece, ele não vai chegar nunca. Né? Eu tenho atletas olímpicos que chegaram para mim e falaram assim, olha, você tem parte nessa medalha, você tem parte nessa medalha. Mas eu não estava pensando naquela medalha. Eu sempre estava pensando no cara. Né? E eu sempre disse a eles o seguinte, olha, a responsabilidade de chegar é de você. O responsável pela sua carreira é você. Teu treinador te leva à beira da piscina, da quadra, onde mais? Qualquer lugar do ginásio, dali em diante o protagonista é você. Minha mãe é meu maior orgulho, eu quero ser uma mãe tão incrível quanto ela foi pra mim, né? E eu sou uma mulher ambiciosa, eu quero morar fora do Brasil, eu quero ter carreira internacional, eu vou tocar esses dois. E eu percebi que se o Se Não Eu Quem não entrasse nessa história, não ia dar certo, né? Eu falei, bom, vai depender de mim, tocar uma carreira de alta performance, trabalhei em multinacional há 20 anos, consultorias estratégicas, onde o lema é up or out, então fiquei 20 anos numa cultura de ou cresce ou tá fora, ou cresce ou tá fora. É agressivo, cria uma casca surreal. Eu mudei dessa carreira há 2 meses, depois de 20 anos, então o que eu superei. E tive 5 filhos em 8 anos, morando fora do Brasil, sem nenhuma rede de apoio lá fora, sem família por perto. Eu e meu marido. Então, o Se Não Eu Quem, ele entrou nesse alicerce mesmo da minha vida, né? Se não eu quem para tocar as crianças, se não eu quem para tocar minha carreira. E as pessoas me perguntam, como dar conta? Eu não dou conta do que preciso. Meu trabalho, minha família, meu casamento. Você já conhece o podcast que conecta a essência da liderança esportiva com os desafios do mundo corporativo? Que cria um conteúdo com profundidade e propósito, pensado para o desenvolvimento de líderes? Um espaço para aprender sobre liderança ouvindo histórias de quem vive sob pressão todos os dias? Este é o propósito do podcast Olho no Líder. A cada episódio, reunimos um líder do esporte e um líder corporativo para uma conversa franca sobre estratégia, disciplina, resiliência e tudo que inspira a liderança no mundo real. Com mais de 100 mil visualizações, nosso podcast já impactou milhares de pessoas e também se tornou um espaço para marcas parceiras se posicionarem com propósito e relevância. Se você já nos conhece, meu muito obrigado pela sua audiência. É uma honra ter você como espectador e ouvinte do nosso programa. Se ainda não conhece, muito prazer. Eu sou o Daniel Rui e quero que você se sinta muito bem-vindo. E não esquece de explorar um pouco mais da nossa plataforma no canal Olho no Líder, no Instagram, no YouTube, no Spotify e no nosso site olhonolíder.com. E se quiser, puder e der, seja nosso apoiador através do apoia.se/Olho no Líder e nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo que já tem feito a diferença na vida de tantos líderes. Vamos para mais um episódio? Bem-vindos a mais um episódio do Olho no Líder, o podcast que conecta a essência da liderança do mundo esportivo com os desafios do mundo corporativo. O tema do programa de hoje é liderança e accountability, que é a autorresponsabilidade, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai falar em ótima companhia. Do lado corporativo da Conexão, hoje a gente tem o prazer de receber a Ana Moreno D'Amico, uma executiva com mais de 2 décadas de experiência em multinacionais, atuando em marketing, comunicação e gestão de pessoas. A Ana liderou equipes globais, impulsionou o crescimento sustentável e construiu culturas organizacionais robustas. Hoje, como head de vendas da Teachable, ela impulsiona o aprendizado digital. Mãe de 5 filhos, acho que esse é o maior desafio da vida dela, ela vive com a filosofia do feito é melhor que perfeito, e se não eu, quem? Ana, que alegria ter você aqui no Olho no Líder. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, estou muito honrada, animadíssima para esse papo e realmente já acertou na introdução. Os 5 filhos são mais desafiadores do que qualquer carreira corporativa. Pois é, isso é liderança na prática. 5 filhos não é fácil não é para qualquer um. Mas falar em gente com bastante filho que é bom líder também, do lado esportivo da Conexão, eu trago uma formação inédita na estratégia do jogo do programa. Pela primeira vez, unimos na Conexão Esportiva e Corporativa pai e filha. Que honra receber uma lenda do esporte brasileiro, Antônio Carlos Moreno, um nome que dispensa apresentações no voleibol desde os anos 1960. Como jogador, o Moreno representou o Brasil só em 4 Olimpíadas. E a transição para treinador ampliou ainda mais o seu legado, moldando milhares de atletas com seu profundo entendimento do jogo, disciplina e paixão pelo trabalho em equipe.
Hoje ele atua como Master Coach do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, continuando a inspirar as novas gerações. É casado com a dona Selma, que nos dá o prazer de estar aqui assistindo hoje também, pai de 6 filhos e avô de 16 netos, é um verdadeiro time ali para liderar. Moreno, que honra imensa ter você conosco. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Prazer é meu. Poxa vida, queria conhecê-los. Acho que vai ser uma manhã diferente das outras, né? Mesmo porque estou aqui com... Não posso dizer que era a preferida, sabe? Não pode dizer, isso não pode. Que depois, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que a gente trabalha junto, né? E eu orgulho dessa família incrível. E essa aqui, sem dúvida, é a grande líder da família, né? Que legal. Eu estou muito feliz de estar com vocês dois juntos aqui. Essa conexão pai, filho, mundo esportivo e corporativo, acho que deu uma liga extraordinária. E eu gosto, e eu vejo essa paixão, a gente conversava um pouco sobre essa paixão pelo que faz aqui com o Gabriel, tudo, né? Mas quando eu falo com a Ana, ela de primeira ela já falou assim, eu quero fazer com meu pai, tudo bem com meu pai, pode ir lá, eu tenho muito orgulho dele. E esse orgulho está escrito em todas as vezes que você menciona o teu pai. Isso é muito bonito. Parabéns, porque isso é uma construção de legado de um pai, de uma família, para que os filhos sintam orgulho. Isso é muito legal. Ela se espelhou muito na mãe. Sabe? Se espelhou, né? Eu conhecia aqui a dona Selma, realmente se espelha bastante. É uma inspiração também. Eu costumo dizer que eu fui provedor e a minha esposa foi a construtora da família, sabe? Entendi. É muito bom. Isso é uma virtude enorme, essa humildade também de reconhecer que é um trabalho em equipe, a família. Porque 6 filhos, 5 filhos, eu tenho uma só, mas é um trabalho em equipe intenso lá em casa. Não, mas eu tenho assim, uma certa insegurança, porque são muitas mulheres. São 10 netas, 4 filhas, uma esposa, faz a conta. Somos maioria mesmo. Eles estão em maioria, eles vão dominar. Mas estão em boas mãos. Quando você fala em liderança, né, você pode até ficar na dúvida. Como é que esse cara lida com tantas mulheres? Não lida, né? Não lida, fico quieto. Você é levado por elas, mas elas são líderes natas, elas nascem com isso para conduzir. Eu queria iniciar falando um pouco da trajetória de vocês, mas eu sou muito curioso e eu queria começar sabendo primeiro, Ana, qual foi a primeira coisa que você comprou com o seu dinheiro, seu primeiro salário? Essa pergunta é ótima. O meu primeiro salário como jogadora, eu lembro até hoje, ele foi transformado em vale transporte, né? Era ou vale transporte ou uma ajuda de custo, que na época acho que eram R$300. Eu preferi o vale transporte porque ajudava. Eu ia de Santo André até São Paulo, que era onde eu treinava, foi onde eu joguei meus últimos anos ali como jogadora de voleibol. Então eu troquei por transporte. Então e foi um certo orgulho até. Falei, nossa, não está saindo da minha mesada, né? Mas enfim, foi uma ajuda de custo ali. Mas o primeiro salário mesmo, já como estagiária de marketing, meu primeiro emprego fora das quadras, eu lembro muito bem até hoje. No dia seguinte, eu cheguei para o meu pai e falei que a partir daquele mês ele não precisava mais pagar minha faculdade. Eu estava no último ano da faculdade, fazia publicidade em São Bernardo e ganhava como jogadora de vôlei, o que era uma ajuda de custo baixa, que eu transformei em vale transporte, então meu pai me ajudava com a faculdade. Assim que eu decidi aposentar, pendurar a joelheira e entrar no mundo corporativo como estagiária, era um salário baixo na época, acredito que R$800, alguma coisa assim. Mas eu cheguei para ele e falei, a partir do mês que vem a faculdade é minha. E com maior orgulho, suado, não completava a faculdade toda, mas era a minha sensação de, agora eu vou começar a ter carreira, agora esse boleto é meu, né? Pelo menos esse. Esse é meu. Agora é meu. Então eu comecei a pagar a minha faculdade com o primeiro salário de estagiária. Com maior orgulho. Adorei aposentar a joelheira. Adorei esse termo, é bom, né? E a escolha pelo vôlei foi a gente estava falando disso, foi voluntária, né? Não teve nenhuma coerção da família. Olha, não, né? Na hora que ele falar, ele pode me desmentir ou não, mas crescemos, eu e meus 5 irmãos, crescemos num lar orientado para o esporte, né? Minha mãe sempre foi do esporte também, eles se conheceram na faculdade de educação física, meu pai era professor da minha mãe, então há controvérsias ali sobre o quanto eles vão pensar de mim? Sobre o quanto eles realmente se dedicavam ali, né, aos estudos e à parte acadêmica. Mas meu pai já era o moreno do vôlei, claro, quando a gente nasceu, já era técnico também. E somos muito altos, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente via nele uma paixão pelo esporte, a minha mãe sempre incentivou muito, tínhamos hábitos saudáveis, mas foi meio que natural, e foi carinhosamente imposto, né? A brincadeira com meu pai era toque na parede, a brincadeira com meu pai faz a manchete, e a gente, fim de semana, assistia ele como técnico
Então foi natural, mas o ambiente, Daniel, era muito propício para a gente ir para o voleibol, né? Todos muito altos, então aproveita essa altura, aproveita essa altura. Quando a gente percebeu, todo mundo com 7, 8 anos já era pré-mirim em alguma cidade, em algum clube, porque brincar com o papai era brincar de voleibol. Todo mundo meio que entendia que os filhos do Moreno tinham que jogar voleibol, então a gente meio, então vambora, né? Mas a facilidade também veio com o tempo, porque eu até tentei, pela altura, me inscreviam no ensino fundamental, em handball, em basquete, e não dava certo, assim, a habilidade não vinha com os pés, ou esporte de contato. Tinha um fator genético ajudando também. Então eu falei, olha, já que é para ser assim, então vai de voleibol mesmo, e foi que foi. Todos os filhos, sem exceção, tentaram, pelo menos por alguns anos, jogar voleibol. Alguns foram muito adiante, alguns pararam, mas a iniciação ao voleibol foi em 100% dos filhos. Foi. E dessa Ana que trocou o salário para o Vale Transporte, pagou a faculdade, para a Ana D'Amico de hoje, que mentora carreiras, enfim, dá os conteúdos na internet, como é que foi? Onde que chegou nesse ponto? Bom, tem 20 anos aí de experiência, né, Daniel? Parei de jogar há 21 anos, mais ou menos, quando eu realmente caí de paraquedas no mundo corporativo, mas já existia um senso para mim de querer ter meu próprio dinheiro. Eu sempre fui ambiciosa com as ferramentas que eu tinha ali na adolescência, mas eu tinha 20, 21 anos e eu não era seleção brasileira. E para mim esse era o critério que eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho 20 anos, eu não sou seleção brasileira, eu não vou muito longe no esporte brasileiro, né? Eu não vou ser nem rica nem famosa, pelo menos no voleibol, porque com 20 anos já tinha algumas colegas que tinham jogado comigo e já tinham despontado, então já estavam jogando Superliga, etc. Eu falei, olha, tá na hora do check-up mental aqui, naquela autorrealização. Eu falei, eu quero trabalhar. Eu já fazia faculdade de publicidade e no meio da faculdade meus amigos começaram a estagiar, eu ainda jogava. Foi nessa hora, no meio da faculdade, que deu o clique, falei, acho que eu quero trabalhar, né? Então fui procurar emprego, consegui meu primeiro estágio, uma multinacional, consultoria estratégica, não fazia ideia, né, do que faria. Me apaixonei perdidamente, fiquei 20 anos nesse ambiente e recentemente fiz uma transição de carreira, né, de uma multinacional corporativa americana para uma startup. Mas a Ana, a mentora de carreira, surgiu no meio do caminho porque eu realmente me apaixonei pela minha carreira. Me apaixonei não só pelo ambiente corporativo, mas me apaixonei pelo desenvolvimento de lideranças, me apaixonei até pelo jogo político, pelo jogo corporativo, pelas pessoas que eu conheci, pela curva de aprendizado, pelas viagens que eu fiz. E passei a entender que muitas pessoas não gostavam ou não gostam de suas carreiras, né? Tem medo de segunda-feira, tem medo de chefe, tem medo de feedback. Falei, gente, se eu puder ajudar as pessoas a encontrarem um pouco de propósito, satisfação, felicidade, acho que tem uma missão para mim aí. Aí eu comecei realmente a estudar e comecei a empreender no paralelo da minha carreira CLT para ajudar as pessoas a encontrarem mais felicidade no trabalho. Não que eu ame ou que trabalho seja fácil todo dia, mas eu acho que a gente trabalha tanto, sim, né? A gente eu passo mais tempo no trabalho do que com os meus filhos, com o meu marido. Odiar essa parcela da sua vida, eu acho que é uma vida meio triste, né? Meio miserável. Então, eu me especializei em mentoria de carreira para ajudar as pessoas a serem pessoas mais responsáveis, mais intencionais, encontrarem mais satisfação na carreira mesmo. E estão aí. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? De ter esse empoderamento da própria carreira, da responsabilidade das escolhas, né? Protagonismo, né? Muito orgulho da sua trajetória. E o vôlei ficou para trás mesmo? O vôlei ficou para trás. O vôlei tá na família, tá no sangue, bato bola de vez em quando, ainda entro nos grupos de veteranos, quando a empresa que eu trabalho tem algum grupo, algum time, eu sempre entro no time de vôlei. Já entra. Mas para não dizer que eu aposentei por completo, essa é uma super novidade. Há 4 meses eu me voluntariei, eu moro no interior de Massachusetts, a 1 hora de Boston, nos Estados Unidos. Eu me voluntariei para ser técnica de vôlei do time da cidade das crianças. Poxa. Para incentivar, olha aí, a gentil inspiração, né? Para colocar meus filhos no voleibol. Eles não queriam por conta própria. Eu falei, então a mamãe vai ser técnica. Então agora eu sou técnica voluntária. A história se repete, olha que coisa. De segunda a gente repete a 7ª os padrões série dos pais, tá tudo a gente certo, repete. né? E eles gostam. Se eles estão querendo agradar a mamãe, eu já não sei, mas eles gostam. Tá no sangue. Não tem como não gostar, né, Moreno? Moreno, e você? Qual foi o primeiro show musical que você assistiu ao vivo, assim? O primeiro show foi do Ray Conniff em Santo André, no Clube Atlético Aramaçã. No Aramaçã, Ray Conniff esteve lá já? É. Eu não sabia dessa história, não. Você esteve lá para ver o Ray Conniff? Era música era o astro do momento. Né? Sucesso. Ray Conniff aqui, ali, e não podia perder essa oportunidade, né? Que beleza, hein? Mesmo porque, só somando com o Aramaçã, né? A minha vida foi muito no Aramaçã.
E eu tinha ingresso grátis, porque eu era militante no Aramaçã. Então lá fui eu ver o Ray Conniff. O Ray Conniff de graça no Olha Aramaçã. só. Poxa, show histórico em Santo André. Tá vendo? Santo André tem shows históricos também, além de toda a história da cidade. Desse moreno que teve lá no Ray Conniff de graça, ali na fila, na grade, para assistir o Ray Conniff, desse moreno que é a lenda do vôlei. Como é que foi a sua carreira? Você começou jogando em Santo André? Como é que essa sua trajetória se conta? Bom, eu nasci em Santo André, né? E quando eu tinha 3 para 4 anos, meu pai foi embora. Foi embora, ficamos eu e minha mãe. Minha mãe, telefonista da prefeitura, sensacional, né? Então, ela ia trabalhar, me deixava na creche, ia trabalhar, me deixava na creche. Aí eu fui passando da creche para o ensino primário e no ensino secundário conheci um professor fantástico de educação física, chamado Paulo Rezende. Então, como eu tinha que esperar minha mãe sair do expediente, eu ficava na escola. Então, eu jogava voleibol com primeira A, com primeira B, com primeira C, e assim foi, né? E acabou dando certo. Isso, a altura já ajudava ali para a escolha pelo voleibol ou não? Não teve nada a ver? Teve até um fato inusitado, né? Porque você vê como eu sou antigo. O Campeonato Mirim, eu não pude participar porque eu tinha mais de 1,60. Olha que loucura, né? Ah, não tinha que ser baixinho para da categoria, até para igualar, categoria. né? E rapidamente me adaptei ao voleibol. Aos 12 anos eu fui convocado para uma seleção municipal. Aos 14 para uma seleção paulista. Aos 15 eu era o melhor jogador juvenil do Brasil. E aos 17 anos eu estreiei na seleção brasileira, né? Juntando com a parte de carreira, né? Sempre fui medroso com relação ao meu futuro, tá? Então eu sempre procurei conciliar minha vida esportiva com minha vida escolar, minha vida acadêmica, né? E deu certo. Durante essa trajetória como atleta eu consegui fazer vários cursos, passei aqui na USP, fui professor aqui na USP, matei minhas saudades, né? Então eu sempre tive essa preocupação porque tinha um monte de gente do meu lado, né? Então eu tinha que cuidar disso aqui, né? E me dei muito bem, sabe? Me dei muito bem, eu agradeço muito o que eu pude fazer, Deus me permitiu tocar isso aí, né? Foram 360 jogos pela seleção brasileira, capitão durante a seleção brasileira durante 9 anos, sempre titular, porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Montreal, no encerramento, porta-bandeira dos Jogos Pan-Americanos do México, né? E eu fiz toda essa vivência aí, sabe? Fui aproveitando e costumo dizer que eu fui um professor acadêmico em várias faculdades, né? Nessa trajetória de USP, FISA, PUC, Catanduva e tal, PUC de Campinas, eu graduei mais de 500 técnicos de voleibol. Né? E aí foi passando. E eu me adaptando a tudo que aparecia, né? Como a Ana teve um início, eu recebi uma proposta de ser inspetor regional de educação física na região do ABC. Então lá fui eu com meus 20 e poucos anos, cuidar do esporte colegial, etc. E aí, num determinado momento, surgiu a FEFISA na minha vida. Isso aqui vai ser um segredo entre você. Tá bom, claro, não, eu não conto para ninguém, pode deixar. Ninguém ouviu nada aqui, né? E no primeiro ano da FEFISA, os professores não corresponderam. Era aqui na USP. No segundo ano, me convidaram para assumir a cadeira de voleibol na FEFISA, né? Então lá fui eu, com meus 21 para 22 anos, garotão, graduado, curso técnico. Então lá fui eu. E eu prometi, falei, olha, eu nunca vou sair como atleta, como aluna. Não vou. Porque a aluna, quando saiu com o professor, no dia seguinte ela contava para todo mundo, né? Claro. Isso que não tinha nem rede social, né? É verdade. Então eu fui segurando a onda, passou um ano e pouquinho, aí eu olhei para uma loirinha, falei, e a loirinha olhou para mim. Esse é o perigo. Aí, vamos conversar. Aí fomos conversar e deu certo. Estamos juntos há 51 anos, mas estamos vendo se dá certo ainda, né? Pretendemos continuar. Mas foi a única infração que você cometeu naquela época. O pai dela me chamava de malandro, safado, mas foi... Carinhosamente.
Foi uma fase muito, muito bacana da minha vida, né? O voleibol sempre esteve presente, né? Que legal. Está presente até hoje. Eu passei como atleta, depois eu fui ser comentarista de voleibol nos Jogos Olímpicos e atualmente eu cuido de vários atletas em ponta, atletas talentosos, né? E sou um dos responsáveis pelo programa de carreira do atleta. É um programa... Isso dentro do COB? Dentro do COB. Quando os atletas querem trocar de carreira, né, ou fazer uma transição de carreira, eles entram num programa chamado Programa de Carreira do Atleta. Esse programa tem aproximadamente 12 edições, 13, 14 anos, né? E já atendemos aproximadamente 180 atletas, né? E quando chega e encerra o processo de Programa de Carreira do Atleta, é oferecida a graduação. Você quer ser dentista, fisioterapia, médico, o COB. Isso é para quando ele quer pendurar a joelheira. Isso, a joelheira, isso aí. Então, seguir outra carreira. A oportunidade de comentarista aumentou a minha vivência olímpica, né? E atualmente eu tenho um cargo de coach esportivo dentro do COB, especialista em coach esportivo, onde fui mais 3 edições de Jogos Olímpicos como coach de alto rendimento. Então, se somar 4, mais 3, mais 2, são 9 Jogos Olímpicos na cabeça. Que coisa. Não, é a história do esporte brasileiro sendo contada com um personagem importante que é você. Isso é muito legal. E você trouxe a... Desculpa. E não dá para negar a felicidade que esse cara sente num jogo olímpico, assim. A última foi ano passado, Paris? 24, né? E ele mandando selfie pra gente e pros netos. Um sorriso, um brilho nos olhos, né? E a gente olha um para o outro assim, o papai tá em casa, a gente brinca, né? Mas estar na quadra, né? O programa de carreira do atleta, ele não é só para voleibol, né? Você fala com remo, atletismo, boxe, são vários esportes. Então, é impressionante como o esporte para ele é o sangue nas veias, literalmente, assim. Ele estar numa quadra, estar numa arquibancada, estar perto desse ambiente, dormir numa Vila Olímpica, no alojamento, um cara de quase 2 metros de altura, comendo bandejão, ele adora, assim. É a piração da vida dele, é um barato de estar perto e vivenciar, né, por osmose, essa felicidade que ele sente. Porque o esporte é um exemplo de vida. O esporte te dá todos os valores, as virtudes necessárias para que você seja uma pessoa correta, ética, etc. e tal, né? Sim, disciplinado. Disciplinado, determinado, né? Dedicado. Enfim, eu costumo dizer que se você colocar na sua vida um triângulo, família, esporte, religião, não tem erro. Você quer escapar por uma, não dá. Quer por outra, não dá. Aí vou fazer isso, esse não pode, e assim vai. Fica né? cercadinho. E hoje eu me sinto muito feliz. Eu sou acho, um dos mais velhos no COB, né? E fico feliz quando eu consigo construir alguém, sabe? E tem sido bem sucedido. Tenho aí vários atletas medalhistas, olímpicos. E como a Ana disse, a minha paixão é essa, sabe? É isso que dá no nosso currículo como líder, é essa construção, quando a gente deixa esse legado. Você citou... a gente estava falando da FEFISA, a Faculdade de Educação Física lá de Santo André, né? E alguns profissionais de educação física já vieram no programa. É interessante como o profissional de educação física gera esse impacto nas pessoas desde o início das histórias. Muita gente trouxe, quando eu faço essa pergunta de inspiração, que eu vou fazer para vocês agora em seguida, falou, puxa, eu tive um professor que mudou a minha trajetória, professor de educação física, seja porque acreditou em mim, seja porque me iniciou no esporte que eu segui a minha vida inteira. Então, parabéns, aqui fica uma homenagem aos profissionais de educação física em nome do Moreno, pelo esse trabalho de mudar vidas. Não foi só a vida da dona Selma que foi mudada, foi a vida de vários atletas ali, e positivamente, isso é muito legal. E falando em impactar vidas e inspiração, Ana, qual foi você estaria algum líder que fez parte da sua trajetória e te inspirou ainda mais a seguir a tua carreira? Daniel, acho muito difícil nomear, né? Acredito que qualquer pessoa, qualquer profissional que se considere bem-sucedido ou tenha um pouco de repertório profissional aí vai lembrar de pessoas marcantes ao longo do caminho. Sim. Eu lembro, inclusive, dos péssimos gestores que eu tive, porque eles me ensinaram de certa forma, né? Eu espelhava aquilo, eu jamais quero tratar meus subordinados assim no futuro, mas a gente não vai, realidade, é verdade. A gente não vai falar sobre eles aqui nesse papo hoje. Chovendo no molhado, meus pais, claro, meus primeiros exemplos, né?
resiliência, determinação, garra, valores, né? Virtudes. Cresci num lar onde a religião sempre foi um pilar muito importante, né? Família reunida, família ao redor da mesa. Nessa casa não tem segredos, então com certeza a fundação veio de casa. Mas não dá para não mencionar a Paula. Depois até vou mandar o trecho desse nosso papo para ela. Paula Barifuzzi foi minha primeira chefe. E por que ela foi tão marcante? Não só porque a gente mantém contato até hoje, há 20 anos, eu a considero uma mentora para mim. É uma executiva internacional de altíssimo calibre também, morro de orgulho. Mas a Paula teve uma visão que na época nem eu tinha, né? Foi a Paula, minha primeira chefe, foi a pessoa que viu naquela jogadora de vôlei potencial para uma vaga de estágio. E foi muito curioso porque o meu currículo na época para estágio, ele tinha 5 linhas. Eu me esforcei muito para ter um currículo porque eu jogava vôlei há 15 anos e fazia faculdade de publicidade. No máximo eu tinha ali um livro que eu li para falar a respeito, né? Mas era a minha vivência esportiva e o começo da faculdade. Eu não tinha nada, nunca tinha aberto um PowerPoint. Eu brincava no ICQ, o falecido ICQ, no MSN, no computador, mas nunca tinha trabalhado. E apliquei para uma vaga de estágio numa multinacional, porque estava realmente disparando o currículo, tentando procurar um emprego. Já sabia que o vôlei era limitado ali para mim, o esporte. E ela me chamou para uma entrevista e a gente conversou por 1, 2 horas. Ela me chamou para uma segunda entrevista com outros gestores, né? E eu não tinha o que falar nessa entrevista, Daniel. Não tinha o que falar, porque, principalmente na segunda entrevista, falaram: nossa, Ana, você passou para a segunda fase. Me conta dessa experiência. Eu falava: tem alguma coisa errada, não tenho certeza que sou eu, né? Papo vai, papo vem, fiz um teste em inglês, eu tinha um inglês básico, um teste de matemática, nunca fui de exatas. No final das contas, levei o estágio, depois de alguns anos, né, trabalhando com ela moldou a profissional que eu sou, porque eu aprendi uma gestora de exigências altíssimas, né? Aprendi com ela a ser muito caprichosa, muito dedicada, a não permitir typos nos meus e-mails, mas depois de um tempo eu tive liberdade de falar: Paula, o que deu em você naquela época, né? Por que me contratar? Eu tinha certeza que você tinha currículos ali com estagiários. A gente não espera muita experiência de estagiário, mas de repente o estagiário que estagiou 2, 3 vezes, a pessoa vem um pouco mais treinada. Ela falou: Ana, você sustentou uma conversa de 1h30 comigo. Perguntei de família, você respondeu. Perguntei de vôlei, você respondeu. Conversou por 1h30, não se intimidou. Tava ali conversando, era uma vaga de marketing. Comunicação fluiu, sem vergonha, sem timidez, sem medo, né? Falou de esporte, joga há 15 anos, no mínimo raçuda você né? No mínimo lidar bem com banco, com humildade, com feedback, você vai lidar bem. Olha, e hoje olho para trás, né? Que visão que ela teve. E não porque eu sou uma profissional brilhante. Não. Ela viu potencial onde realmente não tinha muito potencial ali, claro. Era um diamante a ser lapidado, né? E foi, realmente, ela sentou comigo e me ensinou: olha, planilhas, chama Excel. Você abre o Excel, né? Ela precisou realmente se dedicar. Ela acabou depois saindo da empresa, acabei ficando no lugar dela. Foi uma história muito bonita mesmo de aprendizado. Mas se não fosse a Paula, que tinha tudo para falar: eu não tenho experiência, obrigada, jogadora de vôlei. Aqui não, né? Eu tô com pressa, eu preciso de um estagiário que chegue com um pouco de experiência. A Paula teve visão de longo prazo, viu habilidades, viu skills ali que eu não enxergava ainda e me deu a chance de ouro. Força de uma oportunidade, né? Que é muito legal. Isso eu falo muito quando eu faço aulas para os mais jovens, assim, eu falo que eles não podem subestimar a força da atitude mesmo, a chamada soft skills, mas muito de atitude, de como que você passa esse recado para quem está te entrevistando, de que você tem algo além do que sua experiência profissional, que é pequena, mas desde uma reunião por vídeo você está bem apresentado, algo assim, apresentável, né? Tem gente que aparece em entrevista com a casa desarrumada atrás, a cama desarrumada, e você passa um recado em todo o tempo, né? Então a visão de atitude é muito importante. E o esporte é uma força dentro. Quem tem a sua experiência de estar para o estágio seguindo no esporte, deveria levar isso para as entrevistas como uma virtude, de falar: poxa, eu me adaptei ao esporte, com tudo isso que a gente acabou de falar, de pontos benéficos que vão ajudar na carreira. Mas que legal que alguém viu isso em você e te deu uma oportunidade. Hoje eu saberia, né, falar sobre habilidades transferíveis, eu conseguiria criar uma narrativa de casa, de família, até habilidades mais pessoais, hobbies, habilidades, né, assim, conhecimentos, talentos, eu conseguiria construir um storytelling para passar numa entrevista de emprego. Na época, era preto no branco, né? Trabalhou, não trabalhou, tem experiência, não tem experiência. Ninguém falava de soft skills. Era instinto mais do que qualquer outra coisa, né? Você, Moreno, você foi capitão da seleção, foram 4 Olimpíadas, mas agora eu acabei de descobrir que foram 9, na verdade, né? Mas
Nesse teu patamar também tem lideranças que te inspiraram, que te deram oportunidades. Você citaria uma pessoa em especial que foi uma grande inspiração para você em liderança? Veja só, quando a gente fala em liderança, né? Daniel, eu tive 23 treinadores. Alguns eu não lembro nem o nome, né, de tão ruins que eles eram. E 2, 3 foram meus mentores, Valderbi Romani, Lázaro, né? Eu não tinha pai, então me espelhei muito nessa turma, mas eu tive 2, 3 treinadores incríveis na minha carreira, sabe? E hoje você falou em atitude, etc. Então, assim que eu parei, né, eu assumi um papel de treinador. Fui treinador de várias equipes de alto nível, fui treinador da seleção brasileira. Quando você falou do Bernardinho, foi meu atleta. Você fala no Renan, foi meu atleta. Do Amauri, do Bernard, que me deu um trabalho incrível. Né? Mas eu sempre gostei disso, sabe? Era um prazer estar naquele meio, porque eu sentia, né? Eu sentia que eu poderia ajudá-los, né? E essa paixão pelo desenvolvimento humano, né? Em busca de um desenvolvimento do autoconhecimento, da autogestão, da autoliderança, me acompanha até hoje. Quando foi falado aqui transferências, competências ou habilidades transferíveis, todas estão no esporte, todas elas. Sim. Né? Ou seja, quando você fala em atitude, qual é a atitude desse camarada? Então, a primeira coisa que desenvolve no atleta é a atitude vencedora. Né? Se ele não se conhece, ele não vai chegar nunca. Né? Eu tenho atletas olímpicos que chegaram para mim e falaram assim, olha, você tem parte nessa medalha, você tem parte nessa medalha. Mas eu não estava pensando naquela medalha. Eu sempre estava pensando no cara. Né? E eu sempre disse a eles o seguinte, olha, a responsabilidade de chegar é de você. O responsável pela sua carreira é você. Teu treinador te leva à beira da piscina, da quadra, onde mais? Qualquer lugar do ginásio, dali em diante o protagonista é você. E até, às vezes eu exagero, eu faço assim, uma ideia, né, para que a pessoa tenha clareza de objetivo. Se não tiver clareza de objetivo, você não chega. Então, de vez em quando, eu brinco com estatística. Eu digo assim para eles, parece um garotão potencial, Renan Galina, por exemplo. Tem 19 anos, corre 200 metros em 19 segundos. Olha que loucura. Né? Então, eu digo assim, o mundo esportivo de alto rendimento, ele é muito cruel. Ele é cruel e ciumento. É verdade. Né? Ciumento, ele quer você ali, não comece a se distrair, entrar no seu celular, fazer joguinho, não sei o quê, uma baladinha, não sei o quê. Não tem jeito. Então, eu costumo assim, olha, o mundo tem 200 países arredondando. Vamos dividir isso por 2, né? 200 milhões de habitantes, divide por 2, tem 100 milhões de habitantes. Vamos supor, né, que em cada país desse mundo reduzido tem um craque. Então, para você chegar na medalha, Daniel, você tem que ser melhor que 97 do caras. Quer dizer, as pessoas não têm ideia do sacrifício que um atleta faz, né? O acompanhamento de um treinador com esses caras, né? É uma doação incrível. O cara esquece uma família, etc. e tal, a família está lá longe, não sei o quê, o cara está acompanhando os atletas. Né? Então, isso para mim é um combustível incrível. Né? E é muito gostoso quando você percebe que aquele atleta foi grato por aquilo que você fez por ele. Né? Isso não me envaidece, mas me encoraja a continuar. Quando é que você vai parar, amor? Eu não quero parar. Não quero parar. Enquanto eu me sentir útil, né? Enquanto precisarem de mim, né? Eu estou lá. E aí eu olho um Zé Roberto, eu olho um Emanuel, ou seja, né? O professor, como é que vai, etc. e tal. Então, o meu grande desafio hoje, Daniel, é esse mundo feminino, velho. Né? Não tem jeito. Quem não tem jeito. Quem mais marcou a sua história de todos os técnicos? Quem que você lembra até hoje com muito carinho? Eu sei porque você fala muito dele. Eu tive 2 técnicos que me inspiraram de um lado e do outro, né? O lado diferente foi o Lázaro Azevedo Pinto. O Lázaro Azevedo Pinto foi nosso
nosso técnico na categoria mirim, infantil e juvenil, sabe? Lá do 1º de maio. Nós fomos... Santo André também. Santo André, nós fomos campeões nessas faixas etárias durante muitos, muitos anos. Né? E o Lázaro era um camarada totalmente avesso àquilo que a gente imagina de uma pessoa. Né? O Lázaro fumava, o Lázaro passava na noite, o Lázaro era totalmente errado. Não era um exemplo de atleta. Não tinha diploma. Foi um atleta medíocre. Mas o que o Lázaro tinha? É um perfil raro no treinador. Ele tinha um perfil de conquistador. É aquele treinador que você faz um treino com ele, você fala, esse cara é o cara. Toca o coração das pessoas. Né? Aí você não vê a hora do dia seguinte, e vai embora. Né? E junto com ele tem Valdemir Romani. Valdemir Romani foi meu treinador de 64 até 70 e pouco. Sabe? Ele foi meu treinador com uns 15 anos, meu mentor, um cara extremamente correto, ético, formador. Né? E tem um momento que eu gosto de relatar, né? Espero que vocês não deem risada aqui, né? Mas naquela fase que juntou o moreno atleta, o moreno professor, né? E as minhas alunas e alunos tinham como tarefa fazer um relatório dos jogos. Não só onde eu estava, mas de qualquer jogo. Né? E eu estava meio mascaradinho, sabe? Aquela que você vai lá. Já estava se achando, já era moreno. O bate-bola você quer impressionar, bota a bola no teto, tal, não sei o quê. E aí fomos jogar Paulistano na época, jogando Paulistano e o Santos. Bom, vamos lá, vamos começar o jogo. E não me escalou, Daniel. Eu fiquei louco. Falei, como não vou jogar? Estádio cheio aqui, o cara me tira. Isso o Valdemir? Valdemir Romani. E lá fui eu pro banco. Nunca mais eu sentei num banco. Fiquei quietinho, humilde, sabe? Porque aquilo ali foi muito importante para mim. Né? Para sentir aí, o que... eu voltei para uma pessoa normal, né? Falei, espera um pouquinho, deixa eu me cuidar e cuidar da minha carreira, que eu nunca mais quero sentar no banco, sabe? Então essas duas imagens para mim foram muito significativas. Uma visão de se preocupar com você, né? De te trazer para o rumo de volta, mesmo com algo que você sofreria, né? Deixou um pouquinho... O esporte não é toda a vida, né? É um componente importante, mas se você tem que viver a vida de acordo com a vida, você tem que viver de acordo com o que você espera da vida. Sim. E o mascaradinho lá nunca mais sentou no banco. E essa lição de humildade, ele criou a gente com essa a importância da humildade também, assim, é muito nítido, eu lembro, a minha memória é muito forte nesse sentido. A importância da frustração, assim. De sair de jogos em que você até jogou bem e ganhou, né? E mirim, infantil, categorias de base, você sai, ele e minha mãe na arquibancada, para esperar aquele, pô, filha, bom jogo. Tinha uma listinha, Daniel. Você errou o saque no primeiro set, né? você errou ele tinha que dar um exemplo. O quadril tem que abaixar mais. Cara, ganhei o jogo! E tinha uma lista, assim, o feedback. Ou, né, ele sempre falou pra gente, sempre tem alguém treinando mais do que você. Sempre tem alguém treinando mais. Não fica feliz com um dia de bom treino, você fez o seu trabalho. Com certeza tem alguém que ficou meia hora mais na quadra depois que as luzes já se apagaram e ficou dando salto ali na arquibancada para aumentar a impulsão. Então, um cara barra alta, né? Mas ele sempre colocando a gente assim, vocês não são especiais, né? O pódio, o topo, a medalha no peito... É para poucos e exige muito. Ai, pai, meu toque não é tão alto, não vai tão alto. Treina com medicine ball. Pega a bola mais pesada, treina com a bola de basquete. Não pegava leve, né, com a gente nesse sentido. As pessoas até achavam, né, o filho do Moreno. Não, pelo contrário, cara, eu tenho um técnico 24 horas em casa. Não descansa. Ensinou bastante. Não era assim, Daniel. Eu era um carrasco bonzinho. Ela exagera um pouco também, né? Para quem sofre também, às vezes a história fica um pouco diferente de para quem impôs aquele sofrimento. Mas é o caminho. Não é só no esporte. Se você quiser ser uma referência, se você quiser ser um exemplo, você tem que sair do comum, né? Você tem que ter algo mais, sabe? O que eu vi uma vez, eu não lembro onde, mas eu li que tem menos gente naquela milha a mais, né? Naquele quilômetro a mais. Realmente é isso, né? Um pouco de você estar ali
pouco depois daquela milha a mais, tem menos gente, né? Acima da média, a concorrência é menor. É, um pouquinho menor, né? A água é mais limpa ali, onde tem essa milha a mais. Mas, Ana, eu pesquisando sobre você, eu vi essa tua filosofia que eu citei no início sobre se não eu, quem? Que é um lema puro de accountability, de autorresponsabilidade, né? E aí você tem uma situação desafiadora da sua carreira em que essa mentalidade foi crucial para identificar um problema ou solucioná-lo? A minha vida está construída em cima do se não eu quem. Virou uma filosofia de trabalho, mas virou uma filosofia mesmo da forma que eu encaro as coisas. Eu tenho algumas alunas que tatuaram se não eu quem, porque as pessoas se identificam, mas é você se colocar no controle da sua vida, você decidir que caminho você toma, você sentar no banco do motorista. E parece muito papo de autoajuda, mas eu acho até que centra a gente na realidade, instala a gente nas circunstâncias da nossa vida, que não permite espaço para vitimismo, terceirização de responsabilidade. E eu realmente acho que a vida acontece quando a gente se instala na realidade, né, e decide, olha, o que depende de mim vai ser perfeito, vai ser impecável. Fatores externos vão aparecer? Direto, Daniel. A gente não controla economia, pandemia, o cenário político, uma guerra. Sim. Vai aparecer, né? O que depende de mim? Meu plano de carreira, a qualidade da minha comunicação, a forma com que eu me apresento, a qualidade do meu trabalho, minha pontualidade, minha maturidade, minha inteligência emocional. O que depende de mim vai ser perfeito. E você pediu um exemplo, né? Eu fui ambiciosa desde muito cedo, né? Te falei que assim, meu primeiro salário, eu poderia ter ido pra balada. Eu falei, quero pagar minha faculdade. Nem cobria tudo, né? Mas era metida nesse sentido, assim, já queria ser dona, né, de mim. Mas eu comecei a ouvir mais ou menos nessa época, quando eu comecei a entrar na carreira, já me espelhava em algumas mulheres, em algumas líderes mulheres, e eu comecei a ouvir cedo, antes até de namorar, de conhecer meu marido, você vai ter que escolher, família ou carreira, né? Olha, você vai ter que escolher. E realmente, com o tempo, eu fui conhecendo mulheres que abandonavam suas carreiras para ficar em casa com seus filhos, para realizar o sonho da maternidade, e mulheres que abandonavam o sonho da maternidade porque não queriam pausar suas carreiras. E aquilo me chateava, desde muito cedo. Eu falava, não. Eu sempre tive o sonho da família, eu venho de uma família grande, minha mãe é meu maior orgulho, eu quero ser uma mãe tão incrível quanto ela foi para mim, né? E eu sou uma mulher ambiciosa, eu quero morar fora do Brasil, eu quero ter carreira internacional, eu vou tocar esses dois. E eu percebi que se o Se Não Eu Quem não entrasse nessa história, não ia dar certo, né? Eu falei, bom, vai depender de mim. Tocar uma carreira de alta performance. Trabalhei em multinacional há 20 anos, consultoria estratégicas, onde o lema é up or out. Então, fiquei 20 anos numa cultura de ou cresce ou tá fora, ou cresce ou tá fora. É agressivo, queria uma casca surreal. Eu mudei dessa carreira há 2 meses, depois de 20 anos. Então, o que eu superei. E tive 5 filhos em 8 anos, morando fora do Brasil, sem nenhuma rede de apoio lá fora, sem família por perto. Eu e meu marido. Então, o Se Não Eu Quem, ele entrou nesse alicerce mesmo da minha vida, né? Se não eu quem para tocar as crianças, se não eu quem para tocar minha carreira. E as pessoas me perguntam como dar conta. Eu não dou conta, dou conta do que precisa. Meu trabalho, minha família, meu casamento, né? Hobbies ficam de fora, círculo social, vida social às vezes fica de fora. Porque eu tenho, nessa de se instalar nas circunstâncias da minha vida também, você toma decisões e arca com as consequências dela. Mas eu não terceirizo para ninguém, eu não falo, mas por que aquele chefe? Mas por que eu moro fora? Mas não. Eu tenho a vida corrida, uma agenda maluca, mas eu desenhei essa vida para mim, eu sou o protagonista dessa história, decidi ter uma família numerosa, decidi morar fora do Brasil sem ajuda, decidi não parar de trabalhar. Toma aí que a rotina é tua, toma aí que o calendário é seu, né? Então o Se Não Eu Quem, ele é um choque de realidade diário, né? Se não eu quem para fazer o que eu quero, se não eu quem para realizar meu sonho, se não eu quem para ir atrás das coisas que eu sempre sonhei, porque eu acho que apesar da correria, apesar do sacrifício, das renúncias, né? Que pai, que mãe que não lida com renúncias e sacrifícios, né? A vida é isso, não tem jeito, né? Mas eu prefiro muito mais viver com esses sacrifícios do que o mais velho olhar para trás e falar, quando eu tinha tempo, quando eu tinha vitalidade, quando eu tinha energia, deixei de fazer algo esperando que alguém fizesse por mim. Então, o Se Não Eu Quem, ele entra como responsabilidade absoluta. Eu assumo meus BOs, eu tomo as decisões. Se der certo, o mérito é meu. Não vou dividir com ninguém. Mas se der errado também, eu levanto a mão, peço desculpas, refaço e toco o barco em frente. Legal que você vai sempre ressoando isso, né? De voltar, mesmo numa circunstância difícil, eu imagino que este lema te volte para o centro de falar, poxa, peraí, é melhor de reassumir o meu protagonismo nessa história, né? E Moreno, você como Master Coach lá do COB, também lida com talentos de diversas modalidades, gerações, que também é difícil, né? As mulheres que eu já vi que representam uma dificuldade adicional aí na tua vida, na tua família, porque dominam ali a família Moreno.
Mas qual que é o papel dessa autorresponsabilidade que você vê individual na construção dessa cultura de alta performance que tem que ter num cenário olímpico, de equipe olímpica, né? Você vê que o Kobe e você, no geral, ajudam muito o atleta a entender este ambiente de que as circunstâncias são o que são e ele precisa assumir esse protagonismo? Hoje o alto rendimento ele é o foco principal do Kobe, né? E a gente vive, como você viu nos Jogos Olímpicos e tal, hoje o talento é uma figura raríssima, sabe? Poucos são os talentos, né? E o esporte brasileiro perdeu muita coisa quando a educação física foi abolida das escolas, né? Então nós perdemos uma possibilidade de reposição de peças, né, que ficou muito demorada. Então hoje a gente trata com um carinho incrível, né, aquelas raridades que existem dentro do cenário nacional, né? Então eu vou dar um exemplo de um atleta nosso aí que é fantástico, não sei se você já ouviu falar, o Alisson dos Santos, o barreirista. Uhum. Então o barreirista é meu coach, né? O treinador dele é meu coach também, né? E nós formamos uma equipe incrível, né? Hoje, Daniel, um atleta de alto rendimento, ele tem um apoio da Confederação, um apoio do COB, apoio das Forças Armadas, né? Uns patrocinadores particulares, né? E ele tem uma equipe invisível. Hoje nós temos o Pio, como é o apelido do Alisson dos Santos. Ele faz um teste, ele faz uma corrida de 100 metros, quando ele cruza a linha, já tem um bioquímico tirando o sangue dele. Tem um biomecânico filmando os gestos dele, porque o Alisson não pode passar a barreira, né, acima de 12 centímetros. Se ele passar a barreira com 12, a aterrissagem dele vai perder 0,3 ou 4 centésimos, que vai influir nos 45 segundos que ele corre. Depois tem um fisioterapeuta, tem um médico, tem toda a estrutura, tem um analista de desempenho. Vamos lá, você vai dar 10 tiros de 400 metros. Agora você vai correr 200 metros puxando um pneu nas suas costas, né? E o Alisson tem um treinamento de 40 semanas. Para ele participar, por exemplo, no próximo Jogos Olímpicos, Los Angeles, ele vai treinar 40 semanas, com toda essa equipe, olhando nutricionista, todo mundo, né? Por quê? Porque é raro. Nós temos aí hoje, inclusive eu... É raro, você diz o talento, ele está identificado, há um foco maior por causa disso. Eu ia complementar a seguinte forma. Hoje, vou dar um exemplo, nós fomos para Paris. Nós fomos para Paris com 270 atletas. Ganhamos 20 medalhas, não sei o quê. Não, errado. Nós não ganhamos 20 medalhas. A Rebeca ganhou 4. Né? A Bia ganhou 2. Outro 1. Quer dizer, nós fomos com 270 atletas. 8 ou 9 ou 10 foram medalhados. Então isso é um espelho do nosso esporte de alto rendimento. Nós estamos muito aquém e vivemos de exceções. Sim. Então essas exceções, a gente tem que tratá-los como se fosse nenê, né? Se perder aquilo, vai fazer uma falta incrível. Uhum. Mas hoje a gente tem uma estrutura que eu chamo invisível, fantástica, né? Nós temos aí a possibilidade de termos os melhores resultados em Los Angeles, mas não um resultado extraordinário. Mas hoje nós trabalhamos com essa expectativa, né? Como a gente diz aqui, se o atleta não está comprometido. Tem uma frase que eu gosto muito. O Pinda é o apelido do Lauro. O Lauro é treinador de Isaquias. Então ele tem um lema muito interessante que ele fala com todo mundo. Ele fala assim, se o atleta não tiver mais comprometido do que eu não quero. É a única modalidade nossa que tem uma reposição de peças incríveis. Por quê? Porque tem uma seleção permanente na Lagoa Santa, em Minas Gerais. A canoagem. A canoagem. Eu hoje cuido da seleção permanente de boxe, aqui em Santo Amaro. São 24 atletas. Ali tem Abner, tem um monte de medalhistas ali. Então, hoje a atenção é voltada para essa turma, sabe? Porque nós temos uma escassez muito grande de talentos. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. O Elias Pitbull, um maluco, tem 19 anos. Maluco. Vai correr aí.
O Elias mora em Unialópolis, a 50 quilômetros do Belém. O cara corre 400 metros em 42 segundos. Correndo no asfalto, não tem pista. Nós temos coisas boas, sabe? Sim. E aí entra o papel do treinador, com todas as suas... Eu, quando testo os treinadores, eu passo a eles 25 competências que hoje um treinador tem que ter. A avaliação dele aqui. Né? Então você tem isso, então vamos focar. De todas as modalidades. Todas as modalidades. Eu tenho treinadores de todas as modalidades. Então, hoje o treinador está entendendo que ele não é mais aquele atleta, não é mais aquele treinador carismático, sabe? Se ele não demonstrar à equipe que ele tem capacidade, né, a equipe não acompanha ele. Sim. Então, hoje, existe um programa de treinamento do treinador, um programa de desenvolvimento do atleta. Ou seja, é um trabalho muito sério e muito agradável, sabe? Porque, da mesma forma que vem um agradecimento de lá, eu fico muito feliz quando o cara fala, Moreno, obrigado. Né? O nosso resultado, por exemplo, Marcos Vinícius, nosso atleta de tiro com arco, né? Ele está há 2 anos como o melhor arqueiro do mundo. Não sei se vocês têm ideia, mas não sei, olha que loucura. O alvo é um círculozinho de 10 centímetros, Daniel. Ele está a 70 metros do atleta. E a flecha cai ali, rapaz. E a flecha não vai reta, né? É uma parábola, olha que loucura. Impressionante. Então, a gente tem motivos de orgulho, né, pelo nosso trabalho, nós temos bons atletas, mas a autoliderança, a autogestão é sempre prioridade no desenvolvimento constante, tanto do treinador como do atleta. Esse é o nosso caminho. Eu acho que a gente acaba viciando um pouco essa questão. É muito legal que você traz da gente, quando acha um talento extraordinário. Isso a gente faz no mundo corporativo também, né? De ter um grande talento e a gente tentar construir uma estrutura de suporte em volta daquele talento para que ele ganhe toda a atenção, ele tenha que ser retido. A gente fala muito isso nas empresas, né? De políticas de retenção. Pô, não quero ninguém retido na empresa, não. Quero a pessoa queira estar aqui se desenvolvendo, né? Mas se eu tiver que reter alguém, ou retiver alguém, vai ficar muito estranho, né? E é engraçado você trazer isso no campo do esporte, porque é justamente isso, né? A gente acaba tendo essa mesma postura de dedicar toda essa atenção. Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha a autorresponsabilidade da pessoa ter toda a estrutura para que tire toda a distração e ele foque no talento. Eu queria até saber a tua opinião. Ou se isso acaba tirando um pouco dele. Se não der certo, poxa, tinha uma grande estrutura atrás de mim, não foi só responsabilidade minha. Você vê que isso é positivo ou não para o desenvolvimento do atleta, essa estrutura em volta, invisível, para que ele tenha um foco e ao invés de chamar para ele a responsabilidade? A sua pergunta é muito boa, sabe? Alguns reconhecem e assumem um alto nível de responsabilidade. Eles querem retribuir aquilo que o comitê está dando a ele. Né? E alguns não conseguem isso, sabe? Tem distrações, etc e tal. Mas eu costumo dizer, os seres humanos são diferentes. Não tem ninguém igual, mas a gente tem um cuidado aqui. Tá? Ou seja, nós temos um número muito pequeno. Então esses treinadores, eles são verdadeiros heróis, sabe? Tem gente que passa, por exemplo, nosso biomecânico. Nós temos um biomecânico, Franklin Camargo. Ele é um biomecânico renomado, o mundo inteiro quer esse cara. Mora em São Caetano. Ou seja, nós temos profissionais altamente competentes, sabe? E alguns atletas aproveitam disso, outros não tem aquela mentalidade, não tem aquela... A Ana falou, quando a gente fala que uma pessoa no Brasil é ambiciosa, leva um sentido pejorativo, né? O inglês não, vai fazer I'm ambitious, né? E o cara ambicioso lá, ele quer quebrar essa parede, velho. Ele acredita que ele pode quebrar. O ambicioso no português parece ganancioso. Pejorativo. Né? E no inglês as pessoas veem como obstinado, focado. Né? E a gente vê aí os heróis, as legendas. Você pega um Carl Lewis, por exemplo. Carl Lewis ganhou 9 medalhas de ouro. Sabe o que ele dizia, o lema dele? Assim, eu não corro contra os meus adversários. Eu corro contra a perfeição. Olha que louco.
Por que o Phelps treinava 52 dias a mais que os outros? Estou te perguntando agora. Por quê? Imagino que é por consciência de querer ser o melhor, né? De ter uma ambição de ser melhor do que os Perfeito. outros. E com isso, sabe de que forma ele fazia isso? Ele treinava aos domingos. Não descansou um dia. Isso é a palestra dele, Bowman, que é o treinador dele. O que leva um cara a treinar todo dia, na mesma piscina, olhando para baixo, cheio de tijolo, e agradecer. Sabe? Então, se o atleta não tiver um interior diferente, ele não chega, Daniel. Não chega. Não chega. E Ana, você vê isso no mundo corporativo igual? E se sim, como é que você vê? Para que a pessoa assume essa autorresponsabilidade, tem alguns obstáculos que você vê que impede as pessoas de chegar nisso? E você costuma ajudar as pessoas nisso também? Você tem visto nas suas mentorias essas questões de dificuldade de assumir uma autorresponsabilidade e ferramentas para tirar isso da frente também? Eu vejo que é uma armadilha comum. Primeiro, o comodismo. Tá bom, né? A gente vive numa geração imediatista, né? A gente quer tudo para amanhã. Você faz uma reunião bem feita. Será que meu chefe me notou, né? Você melhora ali os seus números 2 meses. Minha promoção vem no final do ano. Então, acho que a gente vive um momento de não acreditar no longo prazo, na construção. E eu vejo isso acontecendo nas carreiras direto, né? Então, as pessoas tendem a abandonar projetos, tendem a abandonar metas, tendem a abandonar construção de habilidades, tendem a querer fórmulas mágicas, né? Eu, como mentora de carreiras, eu tenho infoprodutos, eu lanço livro, eu lanço soluções, eu dou treinamentos corporativos. E, normalmente, essa pergunta vem, o que eu preciso fazer para ser promovido semana que vem? Na minha avaliação de dezembro, eu falei, mas a gente está no meio de novembro, não tem a menor chance. Você ignorou a sua performance, ou não pediu um feedback, não pediu um one-on-one, não se voluntariou para um projeto, não fez network com outro gestor de outra área, ninguém te conhece na empresa, trabalha em home office de câmera fechada. Não tem sprint para fazer nesse O quê, né? chegar lá. E a grande massa tá aí, né? Num bom paralelo com o esporte, tá cheio de profissional talentoso hoje. Tá cheio. Se você quer se destacar, infelizmente ou felizmente, porque essa é a receita, você tem que correr o extra mile, tem que ser um pouco diferenciado, né? Eu vou muito no over-delivery, eu gosto muito de falar de over-delivery, assim, faz um pouco além do que foi esperado, né? Daniel, você pode tocar essa planilha? Isso aqui não tá na minha função, não sou pago para fazer, não tá no meu job description. Eu tenho um ranço desse tipo de comportamento, cara, você tá exatamente onde suas decisões te colocaram. Você tem exatamente a carreira que você merece, simples assim, dá para crescer, dá para se destacar, tem que ser um pouco mais proativo, tem que querer fazer um pouco além, né? Essa coisa de dificultar a vida de chefe, cara, faz a vida do seu chefe mais fácil, seja útil para a tua liderança, né? Não existe outra maneira de você estar na cabeça do seu chefe, da sua liderança, quando você é uma peça útil ali para eles, né? Olha, não tenho resposta, mas vou atrás. Chefe, posso ajudar? Tem alguma coisa no seu prato que você pode passar para mim? Chefe, vai sair de férias? Quer delegar? Quer terceirizar? Joga junto, né? Eu nunca vou esquecer, eu falo bastante disso quando eu treino mulheres, né? Mas eu nunca vou esquecer uma mentorada que uma vez me procurou, ela ia sair de licença maternidade, estava grávida, era uma gerente, ia sair de licença, e ela comentou comigo, ela falou, Ana, eu tenho um problema muito sério com uma par minha, né, do trabalho, todo mundo sabe que a gente não se dá bem, a gente é par, a gente não é amigo, tudo bem, tranquilo, né? Mas você não sabe o que eu fiz, ela vai cobrir minha licença maternidade, eu escondi na rede todos os arquivos para não conseguir achar nenhum. Daniel, eu queria encerrar a mentoria e falar, eu não quero você como cliente. Eu falei, você dificultou o trabalho da sua par que vai cobrir sua licença maternidade? Escondeu, né? De propósito para dificultar. Eu não tô nem aí se vocês não são amigas. Não precisa comer pizza de fim de semana uma casa da outra, não precisa tomar um chopp. Não precisa. Vocês têm que funcionar juntas da porta para dentro. A pessoa vai cobrir sua licença. É o oposto, é um checklist para ela. Olha aqui o mapa da rede, onde está cada documento, cada arquivo. Em caso de dúvida, falar com essa pessoa, antecipei esse aqui. E uma caixinha de chocolate para ela ainda, falando obrigada pela parceria, te vejo em 6 meses. Dane-se a amizade, mas você dificultar essa coisa da rivalidade, do jogar contra, nós contra eles. As pessoas fazem isso em times, em departamentos inteiros. E tem liderança que adora isso. Na lista, final do ano eu tenho uma vaga de coordenador, se virem. Competição. Né? Esse é o plano para tua equipe? Joga uma promoção e sorteia?
né? Como que as pessoas vão lutar por aquilo? Como elas vão querer? Então, falta liderança, falta plano, falta proatividade dos funcionários de quererem se destacar, quererem fazer diferente, mas falta também uma liderança que senta junto, que ensina, que treina, né? Não delega, delarga, né? Delegar trabalho é uma oportunidade ótima de desenvolvimento. Feedback é uma ferramenta super poderosa de desenvolvimento. Se é bem feito, se é baseado em fatos, não é no achismo, né? Então tem tanta coisinha pra gente ajustar e dá para se destacar, assim. Sempre que eu mentoro pessoas, eu percebo que elas são ambiciosas, são diferenciadas, querem ir além, dá ainda mais vontade de trabalhar. Como eu já dispensei clientes, né? Que não queriam meio que nada com nada. E nada contra esse modo de viver. Mas eu não sou sua mentora. Você não vai extrair o máximo do meu potencial, porque, Ana, não sei o que eu quero, não gosto do meu chefe, queria empreender, mas dá trabalho, né? Mas eu falei, procura algum outro coach, procura alguma outra mentora, a pessoa vai te mandar abraçar a árvore, vai ler os livros e tá tranquilo. Pois é. Aqui eu vou te exigir postar no LinkedIn 3 vezes por semana, fazer network uma vez por mês, aceitar falar em podcast, aceitar falar em palestra, trabalhar sua marca pessoal, fazer o que ninguém quer fazer o trabalho que seu chefe detesta fazer. A minha linha de crescimento de carreira é meio que essa, um pouco mais árdua, mas eu trago resultados. Para a pessoa que, não sei meio o que eu quero, comigo pelo menos não vai funcionar. Então acho que tem espaço aí para mais accountability, mais ownership, né, para as pessoas crescerem. É isso que é o trabalho do coach, exatamente daí que vem essa palavra e essa ligação com o esporte. E na internet ficou muito comum agora os memes ou aquelas... Você levar para um lado pejorativo é engraçado, eu não nego, mas você traz muito desinformação ao trabalho de um coach com essas piadas muitas vezes. Porque justamente o trabalho do coach, diferente do mentor, é tirar um pouco... Eu fiz 2 vezes, 2 processos de coach incríveis, assim, com o Reinaldo Geraldo, com a Anne Ramon, foram 2 coaches incríveis, mas os 2 tinham algo em comum. Eles me deixavam muito bravos nas sessões. Assim, era muito desconfortável falar com eles, porque eles realmente exigiam algo que eu não queria ouvir, que eu não queria ver. E no esporte a gente faz muito isso, né? Como teu pai fazia o relatório, você fala, pô, eu ganhei o jogo, e o teu pai estava ali falando assim, poxa, mas o levantamento estava ruim. O coach faz isso no esporte e no mundo corporativo. Então, muitos profissionais que se veem muitas vezes num dilema de performance, tem que tirar o preconceito do coach, porque isso ajuda muito a você olhar os seus pontos cegos, você enxergar aquilo que você não quer intencionalmente ouvir ou ver dos seus pontos fracos. Né? Junto com o accountability, que é uma das minhas palavras preferidas, não só para a carreira, mas para a vida, mas tem uma chamada coachability, que é a habilidade de se permitir ser orientado, guiado. Exato. Coachability, que palavra ótima, né? O quanto você tem de coachability, né? O quanto você está pronto para ouvir um feedback, né? É muito fácil ser reativo a feedback, né? Olha, Daniel, não gostei daquele relatório. Também recebi o número errado da contabilidade, também o Marcelo do RH... Daniel, meu papo aqui é com você. Qual é a sua parcela de responsabilidade nesse problema que a gente está lidando, né? Exatamente. O quanto você se permite ser moldado por alguém que já chegou mais longe que você, ou alguém que está aqui sendo pago para te orientar. Então, profissionais também resistentes a feedback, ou com nenhuma inteligência emocional, às vezes, né? Eu já dei feedback, se a pessoa assim desaba, desmorona de chorar, não dá para continuar, né? Vai lá se recompor, amanhã a gente continua, né? Não tem nenhuma estrutura para receber uma crítica. Fica difícil também. O coachability também pegou. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, é uma habilidade, porque a pessoa acaba se moldando, é muito bom para integrar o time quando você tem esse coachability, né? E a lida, que você fala de inteligência emocional, com os fracassos também, que o esporte mostra muito, né? O René Simões, que é um treinador de futebol, parceiro aqui do programa, e é um baita de um cara, eu sempre recomendo o René, as palestras, as falas dele, e ele veio aqui no programa e ele me trouxe uma história falando que toda criança devia ter na vida um cachorrinho e um time de futebol. Então ele falava que o cachorrinho é para você entender que você vai ter um grande amor na vida, mas ele pode acabar e a vida continua. E o time de futebol para você entender que a vida você está triste na quarta-feira, feliz no domingo, triste na quarta-feira, e essa alternância vai acontecer. E aí, Moreno, no esporte é muito isso, completamente isso. As glórias não garantem o futuro, elas trazem mais exigência, mas lidar com o fracasso é uma habilidade do atleta. Sem dúvida. Nesse processo de coaching, né, todos os atletas passam por 12 sessões comigo, né? E eu sou meio linha dura. Né?
leitura de livros, né? Exercício, leitura de texto, comentário disso, tal. Eles precisam ler um livro por semana e é assim mesmo, né? A grande diferença, e o coaching, quando ele consegue fazer com que o coach se convença da necessidade das mudanças pessoais, ele vai embora. Eu costumo usar muito uma ferramenta chamada 3 eus, né? O eu percebido, o eu conhecido, o eu oculto. No eu oculto mora a sua consciência, né? E você sabe que você precisa parar de fazer, começar a fazer, né? E esse é o grande pulo do gato no coaching, né? Quando o atleta, o treinador, ou a pessoa, ou o coach, fala assim, realmente, né? Eu preciso mudar. Aí vai embora. Aí vai embora. E com relação a essa questão do fracasso que eu trouxe, tem alguma história ou numa Olimpíada que você teve que lidar com um fracasso que doeu e foi preciso superar? Você lembra de alguma história boa nesse? Desculpe a falta de respeito, eu detesto essa palavra fracasso, né? Eu acho que é um termo muito exagerado, sabe? E que você pode jogar ainda mais para baixo aquela pessoa. Às vezes você quer ser um fracassado. Não, o cara chega em casa e dá um tiro na cabeça, né? Mas o fracasso tem 2 pontos interessantes, né? O atleta passa a conhecer o seu limite. Eu cheguei aqui, eu não consigo. E o oposto é o desejado. Quando ele percebe que ultrapassa o seu limite, o fracasso ficou lá para trás, né? E a coisa mais importante que a gente recomenda é no fracasso que eu aprendo. É no fracasso que eu me defino, né? E assim, é importante que o coach faça daquele fracasso um momento de recomeço, né? Recomeçar aí para muitos, né? Entendeu? Então a ideia é essa, sabe? E o atleta, nós vimos conversando no caminho aqui, né? Olha a dificuldade, você também falou em inteligência emocional. Olha a dificuldade de um atleta de boxe. Falou assim, inteligência emocional e tal. O boxe olímpico, Daniel, são 3 rounds de 3 minutos e 1 minuto de intervalo entre o primeiro e o segundo e o terceiro. Então o atleta fica 11 minutos, 9 dentro do ringue e 2 minutos no corner. Como é que pode, né, um treinador dar conselho, comunicar? O cara tomou tanta bolacha que ele está tonto, não sabe nem como vai voltar. Então, essa parte do autoconhecimento ela é fundamental. E hoje o atleta está lidando melhor com a derrota, com a perda de medalha. Quando o cara perde uma medalha, no dia seguinte ele é outro cara, de acordo com o perfil dele, né? Então, isso nunca mais vai acontecer comigo. Aí aparece o Pio, aparece o Marcos Vinícius, aparece o Renan Galina, o Darlan, que é um arremessador de pesos. Ou seja, mas é muito pouco para o nosso esporte, né? Sim. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu com o voleibol masculino esse ano, né? Nós ficamos no 17º lugar. Olha que loucura, né? Enfim, a vida esportiva é essa, altos e baixos, mas você é o cara. Você é o cara, senão não chega. Senão não chega. E essa questão do boxe é importante, porque eu uma vez estava conversando com o Zé Elias, que é outro parceiro do programa, faz o evento. Zé Elias? Zé Elias. O pequenininho? Não, o Zé Elias jogador do jogador do tem o Zé Elias, né? Que é preparador físico, pô. Não, o Zé Elias, ele foi jogador comentarista da ESPN, e a gente estava falando do futebol, porque às vezes o jogador perde um jogo, e aí nos comentários, assim, poxa, não estava num dia bom, aquele dia não foi legal. E um dia eu brinquei com ele, falei, imagina o boxeador, hoje não tá, ele morre se ele não está num dia bom, né? Então aquele é o maior exemplo de dias bons do accountability, de você se dar o direito de estar num dia bom. A cabeça de um boxeador, ela precisa ser, não dá para não estar num dia bom. Se eu não estou 100%, e você citou essa questão do esporte ser egoísta, o boxe é o esporte mais egoísta que tem, porque ali ele está colocando a vida dele completamente em jogo pelo foco da competitividade que ele tem, né? E o futebol, muitas vezes, pelo excesso de partidas, leva a essa coisa. Um dia eu não estou bem, mas a próxima partida eu vou me recuperar, eu vou estar bem. E a gente tem que incorporar mais uma filosofia do boxe do que do futebol nesse sentido, né? Olha, 2 meses atrás,
Rebeca, não a Rebeca da ginástica, a Rebeca do boxe foi campeã mundial. Mas essa menina treina de manhã e de tarde e noite estuda, sabe? Então tem pessoas que o esporte comemora, que o esporte joga para frente, para cima, sabe? Tem gente que de noite vai estudar, o outro não vai estudar. Aí fala, pô, mas não consigo um emprego, mas você não vai conseguir emprego porque você não tem o tal do diploma que todo mundo fala. Compensação, quando tem um atleta que tem um diploma, Manuel Mangabeira, né? Natação, grandão, fortão, fez a faculdade nos Estados Unidos. Chegou no Brasil, foi ser propagandista da Coca-Cola. Coca-Cola gostou tanto do Mangabeira, está trabalhando na matriz da Coca-Cola. Quer dizer, existem oportunidades e momentos no boxe que são incríveis no boxe, no esporte, que são incríveis. Agora, sem ser redundante, se o cara não se matar, Daniel, ele não chega. Não chega. Mas esse esporte traz um lado não tão positivo, muitas vezes, que vocês têm esse programa no COB que você trabalha, que é o da transformação da carreira, né? Mas muitas vezes a gente olha para o ex-atleta como alguém que não deu certo no esporte querendo uma nova carreira, né? Sendo que não é bem assim. Eu vi recentemente no site do G1 tinha uma matéria sobre um jogador que jogou no Vasco, algum time, e hoje era motorista de ambulância. Mas a matéria tinha um viés totalmente negativo. Negativo. O cara rodou pelos clubes, não deu certo, foi ser motorista de ambulância. Mas ele não pode ter uma carreira diferente do esporte? Isso no futebol, porque o futebol costuma dar para aquele percentil pequeno que dá certo muito dinheiro, mas no esporte olímpico, esse cara teve na Olimpíada. Hoje ele é dentista. Poxa, não deu certo no esporte? Não, ele tem uma carreira, né? E aquilo deu uma habilidade a ele seguir uma carreira. Então eu imagino que trabalhar a cabeça dessas pessoas nesse programa deve ser uma habilidade extraordinária que você faz para que a pessoa não encare a carreira esportiva como um fracasso a ser superado, mas sim uma edificação de habilidades que ele teve na história, né? Isso é verdade. E o COB hoje proporciona isso. Nós temos uma parceria com o Estácio de Sá. Você pode escolher o curso que você quiser. Então você não adquire o diploma se você não conquista um diploma se você não quiser, ou se você for muito obtuso, né? Hoje a gente tem esse retorno, a gente dá esse retorno ao atleta, sabe? E mesmo a Rebeca Andrade, que é a maior campeã olímpica, está se formando agora. Show de bola. Que ela está estudando. Fisioterapia, eu acho. Acho que ela se formou recente ou estava para se formar. Sim. Eu vi recente que você vê que é essa linha de autorresponsabilidade. Alguém que poderia estacionar num sucesso do esporte tem uma visão ampla e superior, que é muito legal. E que pena, né? E que pena uma transição de carreira ou se reinventar profissionalmente, não atendendo a expectativa dos outros, pode gerar uma matéria com um tom pejorativo, um tom, né? Assim, que pena. O que era esperado de um ex-jogador de futebol aposentado? Que ele tivesse numa balada, que ele tivesse com a 15ª esposa, né? Assim, 1 milhão de filhos por aí. Por que ele fracassou? Porque ele virou motorista de ambulância, né? Assim, se a pessoa não tiver com a cabeça no lugar, como você bem colocou, a inteligência emocional aí, de falar, gente, eu tô super feliz, eu tô provendo para minha família. Ou eu saí de um ambiente onde não fazia mais sentido para mim, né? E aí a gente vê isso na carreira, né? Eu mentorei uma vez um advogado, era sócio do escritório de advocacia, e falou, Ana, parou de fazer sentido, meu sonho é abrir um restaurante em Trancoso. Cara, vai em frente. Ele entrou na faculdade de gastronomia e foi lavar prato por 2 anos até ter a chance de tirar o seu avental ali, de chefe e tal. E nunca riram dele. E mesmo se alguém tivesse dado uma risada, pô, cadê o advogado da família agora lava prato? Cara, tô feliz da vida. Essa inteligência emocional que garante, ou se não eu quem de novo aí, né? Cara, se não eu quem pra trás o que eu quero fazer, né? Assim, essa expectativa que os outros têm, né? Olha para celebridades, olha para qualquer famoso hoje em dia, né? Todo cantor não pode parar de ser cantor e decidir fazer outra coisa, né? O normal é endeusar ex-Big Brothers, o normal é endeusar as Beths, né? Gente, peraí, né? Assim, deixa as pessoas trilharem seus caminhos, cabeça no lugar para não ouvir essas críticas, porque realmente elas não agregam em nada, né? Então, uma frase que eu adoro é que a crítica nunca vem de quem faz mais que você. Pode reparar. Quem faz mais que você está ocupado demais.
fazendo ali. Então não olha, né? Eu não aceito conselho que não seja dos meus pais ou de um padre que quer meu bem, né? Eu não aceito conselho de maternidade de quem não tem mais filho do que eu. Eu não aceito conselho de carreira de quem não chegou mais longe do que... Simples, porque eu quero minha referência, eu quero que seja melhor do que a minha, né? Se eu ficar olhando muito para o lado, muito para trás, eu vou ouvir alguns comentários aí negativos. E agora, hein? Produzir conteúdo na internet, por exemplo. Blogueira, né? Você fica brincando no Instagram. Produz conteúdo, é um trabalho, né? Enfim, tem que ter a cabeça no lugar, senão a gente... Mas é a mesma coisa, o mundo corporativo tem exatamente o mesmo tipo de preconceito, né? De a pessoa mudar de profissão, poxa, numa profissão tradicional, depois vai ser chefe de cozinha, não quer mais nada com a vida, quer vida boa. Chefe de cozinha é terrível, uma vida incrivelmente trabalhosa, mas é pura paixão. Mas existe uma cabeça de fracasso. E a pessoa que não tem essa habilidade do accountability, de se assumir essa responsabilidade, como você acabou de falar, de dizer, cara, isso aqui é para eu estar feliz, não importa, ela sofre muito nessa transição, porque sempre vai ficar com uma carreira anterior, sim, foi uma carreira fracassada. A carreira do esporte foi fracassada, a carreira de advogado foi fracassada e agora ele está tentando uma nova para ver... Vamos ver se dá certo em alguma coisa. Sendo que muitas vezes são pessoas que fazem dar certo as duas coisas. Sim. E são criticados por pessoas que mal fizeram dar certo a primeira que tentaram. Né? Então é um desequilíbrio muito grande no mundo corporativo isso. Né? Mas você fala além do se não eu quem, o feito é melhor que o perfeito, que é muito disso também, né? De concluir essas execuções e projetos. E é muito poderoso nesse contexto do accountability, até para sugerir que a ação e a execução superam essa paralisia que muitas vezes a gente tem pelas circunstâncias. Eu mesmo sofro muito com isso, eu deixo muitas coisas para depois porque eu acho que não está perfeito. Já teve programa que eu não fiz, que eu falei assim, puxa, mas o roteiro não encaixou do jeito que eu queria, eu não vou fazer. Acho que isso é uma coisa a ser trabalhada mesmo, eu me identifico ali, né? Como que você vê, falando de líderes, a liderança pode incentivar um time, ou até mesmo você como mentorando, a aprender com esse processo, de que sem buscar a perfeição que vai afetar o teu resultado. A gente viciou tanto na iniciativa, no brainstorming, na lista de ideias, no enche a parede de post-its, ideias, e a gente parou de desenvolver a acabativa. Eu amo a acabativa muito mais do que a iniciativa. A iniciativa é importante? Claro que é, mas desculpa. Ideias valem 50 centavos a bacia. Não tenho nenhum interesse nas suas ideias. O que você é capaz de executar? O que você é capaz de finalizar? Então, os líderes podem ajudar um pouco, né? E nem é um problema da nova geração. Acho que as pessoas meio acostumaram com faz de qualquer jeito, deixa pra lá, né? Listas de resoluções de ano novo, né? Que no carnaval a gente já desistiu de metade, né? Desenvolver mais acabativa. Galera, o projeto do semestre é esse, a meta do quarter é essa. A gente não descansa enquanto não bater. Pronto, meta. Para de fazer uma lista com 10 habilidades para desenvolver naquele, pega uma, né? Para de olhar tanto para o macro, vamos no micro, mas vamos até o final, né? Então eu vejo muito a necessidade de desenvolver acabativa nas equipes, um projeto até o fim, uma campanha até o final, uma ideia até o final, implementa, vai para a rua, não deu certo, volta, testa e lança de novo. Insiste um pouco nas coisas. Acho que a gente quer tudo tão para amanhã, né? Uma campanha tem que viralizar, um post eu tenho que virar influencer, uma reunião bem feita, eu vou ser promovido, um jogo bem feito, eu ganho medalha. Não, as coisas têm que ser construídas, no tijolo por tijolo. Então é muito na linha da acabativa, assim. Eu acredito que sucesso hoje é determinado pelas coisas que você consegue entregar, produzir, colocar o teu nome mesmo, né? As ideias que você tem, conheci um monte de profissional, super inteligente, não executa nada, não dá. E se a gente for muito, muito profundamente, tem tantos nomes aí no mundo empresarial global, né? No voo para cá, dos Estados Unidos para cá, eu estava lendo sobre, recentemente, as ações do Starbucks, né? E o Starbucks, um tempo atrás, colocou um CEO de uma grande consultoria como CEO, né? Um cara brilhante, genial, muito bom na teoria, bem típico de consultoria, né? Eu fiquei 20 anos de consultoria, ótimo de teoria. As ações despencaram, a fila nas lojas de Starbucks triplicaram, a experiência do usuário no app não estava mais otimizada. Deu um monte de BO. Quem que colocaram no lugar dele? O ex-CEO de uma rede grande de comida mexicana nos Estados Unidos, chamada Chipotle. Mas o cara saiu do Chipotle, foi para o Starbucks. O cara começou aonde a carreira dele? Atrás do balcão, na loja. Ele conhecia da operação. Quanto tempo demora para o guacamole ficar pronto, desde que o abacate chega aqui, o abacate, como é que tem que estar automático, como é que tem que estar, trabalhar com o cliente, a crocância das chips ali que você coloca. O cara estava na operação, era hands-on mesmo.
valeu muito mais do que todos aqueles anos de experiência, aquele cara que era mais teórico. Então, acabativa, prática, mão na massa, tá fazendo falta hoje em dia. Que é uma lição poderosa do esporte, né, Moreno? Porque o esporte tem uma virtude nesse quesito de diminuir um pouco a velocidade dessa questão de ter ideias, de trazer projetos, que a gente adora projetos também, empresas, né? Mas o esporte tem um ritual de abertura dos Jogos Olímpicos, de encerramento, de começo de uma competição, aí é uma eliminação que você sofre pra caramba, porque a eliminação é um luto, né? De você, poxa, eu perdi, não vou mais para a próxima fase, mas aquilo encerra. Os Jogos Pan-Americanos acabaram com aquela eliminação e você começa um novo ciclo. A gente lida muito com no mundo corporativo com o tente de novo, um projeto que não deu certo, ele não encerrou. A gente foi eliminado ali, mas a gente não encerra, né? A gente vai tentar ele de novo, a gente vai ficar com ele na cabeça, com aquela janela mental aberta. Então acho que é muito legal essa ferramenta da acabativa. E eu estou me vendo no que você está falando, porque eu faço muito ritual de iniciar o ano, planejar o ano. Eu tenho a minha reunião que é o Planeje Antes, uma brincadeira que eu faço lá, que é o que nós vamos fazer, quais projetos nós vamos abrir. Mas eu nunca fiz. É ótimo. Não, eu acho excelente, mas eu nunca fiz uma reunião para acabar aqueles projetos. No ano que vem eu abro uma Planeje Antes de novo e começo de novo. Mas eu não fiz um ritual de encerramento de todos eles, que eu acho que seria tão importante quanto se reunir no começo do ano para planejar o que está por vir. Né? Com as minhas equipes, por exemplo, a gente tem reunião de segunda-feira, que é a tal da planning. Provavelmente todo gestor tem a tal da planning na sua semana, mas eu faço questão de ter a reunião de sexta-feira chamada Look Back. Né? É para olhar para a planning e falar o que efetivamente saiu da prancheta. E ela é tão importante quanto a reunião de segunda-feira. Né? Planeja e executa, não executou. O que fica para a planning da segunda-feira que vem? Mas você consegue sempre ter essa visão adiante e essa visão do retrovisor. Uma complementa a outra. Sim, é verdade. Mas você vê como as semelhanças são grandes, né, entre o esporte e o mundo corporativo. Né? Da mesma forma que você deu o exemplo dos Jogos Olímpicos. Acabaram os Jogos Olímpicos. Né? O camarada sai dali sabendo tudo que ele tem que fazer. Né? Quer dizer, houve uma iniciativa e uma acabativa, isso eu gostei. Ou seja, né? E o atleta que quer chegar, né? Ele faz daquilo, né? Primeiro uma comemoração, né? Porque ele esteve nos Jogos Olímpicos. O atleta fala, estou nervoso, estou ansioso, estou com frio na barriga. Fala, parabéns. Só está acontecendo isso porque você chegou aqui. Se você não tivesse se classificado para os Jogos Olímpicos, você não estava sem essa frio na barriga. Né? Então, se ele for inteligente, e o treinador, a equipe dele, ele reconstrói aquele cara, aquele atleta, de uma forma tentando encontrar todos os pontos da listinha, né? E ele vai em frente. Agora, ele tem que ter perfil de um cara que quer vencer, de um cara que não aceita perder. Ele chora quando perde. Né? Sim. Isso aí faz do atleta um gigante. Eu costumo dizer que os atletas hoje são... Há uma semelhança incrível. Você vai escalar um time, no trabalho desse time, numa equipe esse time. Né? Então, é ir atrás. Olha o orgulho de você subir num pódio, que é uma acabativa melhor que estar num pódio. E não com medalha de ouro, olha só que loucura. Então, a semelhança é muito motivadora, sabe? Sim. Mas são rituais, né? Isso eu falo, ritual do pódio. Porque se você ganha, você quer de novo. Se você tem a prata, você quer o ouro. Se você não está, você quer estar. Então, não tem que eliminar. O pódio é isso. O pódio é o objetivo que se acaba um ciclo e é uma mágica você ver que parte da sua responsabilidade, autorresponsabilidade, te levará ali. Ou te manterá, que é o mais difícil ali, né? Isso que é essa conexão de esporte, o ritual do esporte é muito mágico nisso, e para o mundo corporativo precisa ser trazido com mais frequência, sem que a gente, você brincou no começo, né? Vai abraçar a árvore, sem que a gente ridicularize este conceito do esporte por atividades que não trazem um conceito, não agregam para aquela performance do executivo, do líder, né? E falar em líder, eu queria partir para a pergunta de encerramento do programa. Eu sempre pergunto o que é definição, qual a definição de liderança que vocês têm, carregam, gostam de trazer. Ana, primeiro, o que é liderança para você? Para mim é dar o exemplo. Liderança para mim é dar o exemplo, é fazer o que prega, walk the talk. Né? Nada mais frustrante hoje em dia do que conviver com uma pessoa, com um líder, com
relacionamento amoroso, sociedade, uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, ou que é muito boa de discurso, mas na prática você tá se contrariando, acho que quebra a confiança, quebra aquele elo de afinidade. Para mim, liderança hoje é dar o exemplo. Você acredita em diversidade? Viva a diversidade. Você é uma líder mulher que quebre o caminho para novas mulheres, contrate uma grávida, promova uma grávida, né? Acabe com demissões pós-licença maternidade. Você é, não sei, né? Dá para a gente falar até amanhã sobre exemplos, mas para mim, dar o exemplo. E eu vivo muito isso no dia a dia, assim. Eu adoro flexibilidade, por exemplo, né? Não pergunta de onde eu estou trabalhando, que horas que eu estou trabalhando, que horas é a minha jornada. Eu tenho horários não convencionais, eu paro de trabalhar no meio do dia para pegar as crianças na escola, me conecto 11 horas da noite, meia-noite. Tente não controle meus horários. Eu faço exatamente isso com os meus subordinados. A expectativa é que você entregue um trabalho de altíssima qualidade para contrabalancear toda essa flexibilidade que eu te dei. Então, o microgerenciamento, para mim, passa muito longe. Se tiver que ficar de babá de algum funcionário meu, já não vai... Eu tenho muito filho já, não dá para ser mãe de funcionário também, mas eu tento viver muito o que eu prego. Se eu acredito em flexibilidade, eu preciso de flexibilidade para dar conta da minha família, eu preciso ser uma líder flexível também. Então, para mim, liderança é fazer o que prega, liderar pelo exemplo, para que as pessoas te olhem e falem, nossa, que pessoa coerente, né? Que pessoa sensata, que pessoa verdadeira. Muito legal. E você, Moreno, como é que é a tua definição de liderança? A liderança é aquela pessoa que tem prazer em desenvolver pessoas, desenvolver equipes, aquela pessoa que está sempre disponível, que está sempre com a porta aberta, que permite o seu atleta, o seu funcionário entrar, né? E como a Ana disse, é aquele camarada que tem vontade de dar o feedback, ele não espera, sabe? Acabou o jogo, a listinha é o feedback. Agora, para isso o cara tem que ter prazer, sabe? Ele tem que se identificar que ele está falando com um ser humano. Não tem coisa mais linda do que desenvolver um cara, velho. Pega um cara que sai de uma condição ruim, da família, de repente o cara está num pódio, sabe? É o caso do Pio. O Pio é um atleta que saiu de São João da Barra, véio. Olha que loucura. Hoje é o recordista do Diamond League, patrocinado pela Adidas. Quer dizer, então, mas por quê? Porque por trás dele teve um Felipe, que é um baita líder, né? Mas eu costumo dizer isso, liderança é a porta aberta. E você ter conteúdo, em prazer em conhecer aquela pessoa, né? E desenvolvê-la. Que aula, que conversa espetacular, Ana e Moreno, que legal ter vocês aqui. Pai e filha, é bom que pai e filha, a filha até me ajudou na entrevista aqui, de falar, poxa pai, fala daquela pessoa, eu gostei disso, obrigado Ana, foi muito bom falar disso. Ela parece que é boazinha, mas não é. Não é? Comigo Mas é assim mesmo. Linha dura. Não tem jeito, mas tem que ser, ela teve um bom professor, né, e ela tem a quem culpar, apesar de não fazer isso. Mas foi um privilégio, uma honra enorme ter vocês aqui, cada história, cada reflexão, eu acho que ressoa profundamente com o conteúdo que eu quero trazer para as pessoas que curtem, que assistam ao nosso programa. Então, queria de coração agradecer vocês. Muito obrigado. Vocês querem dar um recado final ao público, um agradecimento especial de vocês? Só agradecer, foi uma delícia. Oportunidade não só de compartilhar um pouco minha experiência, o que eu acredito, tentar inspirar mais profissionais, mas só de dividir o estúdio com meu velhinho aqui, que é casca grossa. Mas morro de orgulho. É bom demais, bom demais. Ninguém tá vendo na câmera, mas minha mãe também tá aqui no estúdio acompanhando a gente, então Estamos em família aqui. Obrigada, Daniel, por ter proporcionado esse momento para mim, profissionalmente, pessoalmente, foi muito especial. Obrigada. Que honra. Obrigado pela oportunidade. E a gente está aqui realmente tentando conscientizar as pessoas que todos podem ser melhores do que realmente são, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Foi uma honra de verdade ter vocês aqui e esse clima familiar que vocês trouxeram para o programa. Eu me senti almoçando de domingo lá em Santo André, na casa do Moreno. Obrigado mesmo. Nós falamos aqui de accountability, de autorresponsabilidade. Eu, desde pequeno, tenho um livro que é se não o meu favorito, um dos meus favoritos, que é O Mágico de Oz. Eu queria fazer até uma indicação aqui para quem quiser estudar esse tema sob uma perspectiva da literatura. O Mágico de Oz é uma ótima dica. Como toda literatura poderosa, como é uma literatura que atravessa os tempos, como é o Mágico de Oz, o L. Frank Baum, ele traz nessa história e continua a encantar o público até hoje, porque ele atinge um ponto nevrálgico assim na performance e na liderança que eu queria recomendar a vocês. O livro narra a viagem em direção à consciência. Desde o início da jornada, os personagens principais da história, eles gradualmente aprendem
que eles possuem o poder dentro de si para obter os resultados que desejam. Até o fim, eles se veem como vítimas das circunstâncias. O espantalho não tem o cérebro, o homem de lata não tem o coração e sempre pensa se ele tivesse ou quando ele tiver, as coisas serão diferentes. E eles ignoram que a estrada de tijolos amarelos para a cidade das Esmeraldas, onde supostamente tudo isso vai acontecer, é a jornada que vai lhes trazer a coragem, o coração, a sabedoria e tudo que significa ter sucesso para eles naquele enredo, né? A viagem em si é quem capacita. E a Dorothy que a Dorothy tem uma parte da história que ela poderia ter clicado os chinelos mágicos, né? Já para voltar para casa a qualquer momento, e ela sempre esteve lá, os chinelos e os sapatos mágicos, mas devendo viajar, a viagem traz a plena consciência de que só ela mesma poderia alcançar, não era aquele presente que traria a ela a solução mágica. E as pessoas se relacionam com o tema de uma viagem da ignorância ao conhecimento quando olham o Mágico de Oz, do medo para a coragem, da paralisia para a plenitude de energia, da vítima à autorresponsabilidade, porque todo mundo tem feito essa mesma viagem nas suas carreiras e nas suas vidas, muitas vezes. Infelizmente, até mesmo as pessoas que mais estudam e mais gostam da história, como eu, muitas vezes não conseguem aprender essa lição simples, de não ficar preso na estrada de tijolos amarelos, não culpar os outros por suas circunstâncias, não esperar por terceiros para acenar uma varinha mágica ou um truque de mágica para mudar a sua trajetória e nunca esperar que todos os seus problemas desapareçam porque o grande mágico de Oz é que vai tocar sobre eles, né? Então, num ambiente complexo como o de hoje, a tentação de se sentir e agir como vítima de tudo que acontece o tempo todo se tornou tão difundido que criou uma crise no mundo real. E no episódio de hoje a gente falou justamente de como enfrentar essa crise através do accountability. Então ficam duas dicas. A primeira dica é o livro Mágico de Oz, que é sensacional e atemporal para todas as idades, e que a leitura tem esse viés de trazer um pouco das soluções que o livro traz, essa viagem à consciência que o livro traz. E a segunda é um livro chamado O Princípio de Oz, que também faz esse paralelo entre o mundo corporativo e as habilidades dos personagens, e que é uma leitura prazerosíssima e de muito aprendizado para lideranças. Então a gente falou disso aqui, de accountability. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. E um agradecimento especial sempre à Empathy Produções, ao Gabriel, ao Eric, à Tati, que sempre dão um maior apoio aqui para o Olho no Líder. A gente continua nessa 4ª temporada, na luta para produzir cada vez mais melhores episódios aqui para o público. Então, muito obrigado por todo o apoio. E você também pela audiência, pela paciência com a gente. Obrigado. Continue aí nos acompanhando, seguindo no Instagram, no YouTube, no Spotify. Essa temporada tem novidade, que eu saí do estúdio para fazer um programa lá no Monumbi. Está bem legal. Se não assistiu ainda, dá uma olhada nesse episódio também, porque a gente vai criando formatos diferentes para trazer as histórias de líderes dos esportes para inspirar os líderes do mundo corporativo também. Então, obrigado a todos e até a próxima.